Meus irmãos, falar de Jesus é falar do Espírito mais puro que já pisou aqui na terra. Nos diz os mentores espirituais, como o André Luiz e o Emmanuel, que Jesus gastou 500 anos num processo de adaptação para encarnar na terra. A doutrina espírita nos mostra que Jesus aglomerou átomos esparsos no universo e formou um sistema solar. E nós, os espíritos, auxiliamos nessa formação do sistema solar. Então, cada um de nós que está na Terra encarnada tem que se sentir glorioso, grandioso, porque nós, mesmo antes de formar o sistema solar, já éramos espíritos e viemos sobre o comando de Jesus trabalhar os seres que nascem na pedra. Jesus, sobre as ordens de Deus, entregou para cada um de nós um arquetipo para que nós construíssemos na terra o nosso veículo de expressão e de condução. Esse arquetipo nós começamos a trabalhar nos seres ínfimos. Passamos em toda a escala evolutiva, numa luta árdua, mas todos nós que estamos na condição humana somos glorificados, porque através desses milênios todos nós conseguimos formar um corpo físico que nos conduz, que nós podemos expressar as nossas inteligências. Meus irmãos, quando Jesus esteve entre nós, é como ele disse nessa lição, a mentalidade intelectual da Terra não suportava a ciência. Havia necessidade de um progresso grandioso para que ele pudesse falar tudo o que seria necessário para os homens. Passou-se 2 milênios e agora Jesus autoriza os espíritos que conviverão conosco a trazerem as experiências que não puderam ser ditas há 2 milênios atrás. E os espíritos hoje associam a ciência com a religião e faz de cada um de espírito que está encarnado na Terra um co-criador, um missionário de Deus, ou como o apóstolo João nos diz no Novo Testamento, em seu Evangelho, no capítulo 10, no versículo 34, vós sois deuses. Então, o apóstolo João nos coloca na condição de deuses. Ora, e hoje nós temos capacidade de entender o trabalho que nós estamos processando na evolução de seres que estão nascendo para a eternidade. Ora, nós sabemos através da ciência que nós somos um educador de células, que são trilhões de células, que são seres vivos, que recebem as nossas impulsões mentais e que prosseguem na evolução. Na respiração, nós também estamos acionando seres que nasceram do hausto de Deus através do processo da fotossíntese, passam pelas nossas impulsões mentais e prosseguem na evolução. Então, esse é um trabalho maravilhoso de todos aqueles que respiram ou que alimentam. Quando nós nos alimentamos, nós estamos acionando seres que viverão a eternidade. Então, é grandioso a nossa função encarnado na Terra. Ora, nós existimos e movemos em Deus, como o apóstolo João nos diz, vós sois deuses. Então, nós não temos motivo para estar em depressão, para querer deixar o corpo físico e entender que nós somos espíritos
e que estamos acionando no corpo físico seres que viverão a eternidade. Sabemos, com o estudo da doutrina espírita, que o espírito só pode transformar matéria. Então nós não temos motivo para ter inveja daquelas pessoas que comandam o poder econômico. E não precisamos também querer tomar nada de ninguém, porque quem está num corpo físico pode ter a ilusão, o orgulho, a vaidade de achar que é rico, mas está profundamente enganado. Quem está no corpo físico só pode transformar matéria. Nós passamos por um período encarnado, transformando seres que viverão a eternidade. Meus irmãos, com tanto conhecimento anterior nosso, por que nós esquecemos tudo? Meus irmãos, nós não suportaríamos de forma alguma lembrar o nosso passado. Ora, encarnado na Terra, nós passamos em todas as formas de vida. E depois de ter chegado na humanidade, passamos em várias fases de seres humanos que tinham a mentalidade intelectual muito menor do que a que nós temos agora. Então nós não podemos lembrar de forma alguma o nosso passado. E Deus, na sua bondade infinita, nos construiu o cérebro e deixou no nosso cérebro, no nosso subconsciente, tudo apagado. Um dia nós reabilitaremos a grandeza que já fomos nas vidas anteriores, mas no presente momento nós temos que deixar tudo apagado. Meus irmãos, de muitas formas nós podemos voltar a lembrar esse passado. Os nossos irmãos estão lembrando muito através dos tóxicos. Quando nós usamos um tóxico, nós principiamos a desencarnar e passamos a perceber a vida espiritual. E retornamos muitas vezes numa personalidade que nós fomos até irracional. Poderá que nós regressemos e voltemos com uma personalidade irracional, totalmente louco. Então isso não faz bem para nós. Deus decidiu que o nosso passado deveria ficar apagado. E nós vemos na sociedade uma das coisas que está mais sucedendo é a troca da sexualidade. Ora, quando nós sabemos da doutrina espírita que vez o espírito nasce no sexo masculino, vez no sexo feminino. E quando nós retornamos, nós podemos abrir uma outra personalidade do sexo inverso nosso, passar a gostar e chegar aqui e mudar de sexo. Então, meus irmãos, os tóxicos é profundamente destrutivo para nós, porque nos leva à loucura, nos tira da família, nos coloca na sarjeta da rua, nos enlouquece. É um prejuízo descomunal que nós levamos. Então nós temos que entender a grandeza que somos. Está encarnado no comando de um corpo físico, é um missionário de Deus, é um co-criador, está com uma função privilegiada. Em qualquer situação que nós estivermos, nós estaremos servindo a Deus. Poderá que nós estejamos até num leito de hospital, no estado de coma, mas se nós estivermos respirando, nós estamos servindo a Deus. E isso é uma dívida que nós temos para com Deus. Para que nós chegássemos a ser espíritos fora do sistema solar, nós fomos auxiliados. E agora nós temos uma grandiosa dívida para com Deus. Temos que aceitar a vida, a encarnação. E a doutrina espírita ainda nos mostra que nesses milênios todos que nós encarnamos na Terra e passamos, como mostra a teoria da evolução, em todas as formas de vida, nós construímos um veículo para nos expressar. E hoje nós estamos vivenciando um veículo privilegiado, o de ser humano. Mas sabemos que os espíritos superiores têm outros veículos. Os veículos deles são de células que vibram em outra dimensão e que poderão fazer viagens interplanetárias, visitar as estrelas, os mundos felizes, longínquos. E todos nós que estamos encarnados,
estamos com essa trajetória determinada por Deus. Um dia, todos nós seremos um espírito superior, e a doutrina espírita ainda nos mostra que é o amor que condiciona-nos a progredir. Porque quando nós expressamos o amor, o corpo físico que nós comandamos se engrandecem. Nós teremos uma defesa que não deixará as nossas células desorganizar e as doenças tomarem conta do nosso corpo físico. Então, na doutrina espírita associada com a ciência, nós temos uma razão profunda de ser bom, de ser fraterno, de perdoar aqueles que nos ofendem, porque nós passamos a entender que é através das expressões mentais é que nós engrandecemos os seres que nos constituem. E quando o ódio, a maldade é feita por nós, nós vamos adoecer. Vamos ter um corpo doentio nessa encarnação atual e levaremos as deficiências para as vidas futuras. Então, na doutrina espírita, nós temos uma explicação clara, precisa, de que o amor deve jorrar do coração de todos nós. Então, que Deus nos abençoe e nos dê muita força para que façamos o melhor de nós, procurando trilhar a linha amorosa que o Cristo de Deus trilhou entre nós, que assim seja.